O governo decidiu comprar a briga. A derrubada do decreto do IOF não vai ficar por isso mesmo. A Advocacia Geral da União levou o caso até o Supremo Tribunal Federal. Para o Planalto, o Congresso passou dos limites, mexendo numa decisão que é exclusiva do Executivo. Na prática, o aumento do IOF era para quem tem muito dinheiro. Investimentos fora do país e aplicações financeiras. Coisas do chamado andar de cima, sabe? Mas a maioria esmagadora dos deputados derrubou esse decreto. E o governo decidiu reagir com um discurso mais duro. Fernando Haddad falou em justiça fiscal. Disse que quem ganha mais precisa contribuir mais. Lula bateu na mesma tecla. Virou um embate entre os poderes. O presidente da Câmara, Hugo Motta, não gostou nada disso. Disse que o governo quer governar pelo Supremo e que o próprio governo que escondeu o problema fiscal. A avaliação nos bastidores é que a relação azedou de vez. Sem o IOF, o governo pode perder quase 20 bilhões de reais. E já se fala em cortes em educação, saúde e programa social. A bola agora está com o Supremo. Quarta-feira, 2 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o professor, cientista político Darlan Montenegro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. É um prazer te receber. Obrigado, prazer todo meu. Professor, vamos começar essa discussão. A gente já teve várias viradas nessa história desde a semana passada, quando o Congresso, ou melhor, o Centrão, decidiu passar a perna no governo federal. A gente chegou a um novo patamar, vamos dizer, nessa história, que é a AGU indo até o Supremo Tribunal Federal para manter esse decreto do IOF, alegando que é constitucional e não poderia, de maneira nenhuma, ter sido suspendido pelo Congresso. Então, primeiro eu te pergunto sobre essa decisão de ir até o Supremo como uma decisão de estratégia política, né? Para além de se realmente vai conseguir suspender os efeitos disso ou não, mas sobre essa nova ação, vamos dizer assim, né, uma nova estratégia do governo Lula sobre essa história. Então, em primeiro lugar, assim, a impressão que eu tenho é que o governo não tinha alternativa a não ser tomar essa medida. Isso no sentido político, né? Assim, você dá uma olhada nas redes, nos jornais, nos comentaristas hoje, um monte de gente dizendo que o governo tem que tomar cuidado porque o Congresso vai reagir, isso vai piorar a relação com o Centrão. Na verdade, a relação com o Centrão não é definida, ou pelo menos não é definida na maneira como está sendo posto no debate, pela decisão do governo de entrar ou não com uma medida no Supremo, né? Assim, o que define a relação do Centrão com o governo, em última instância, a relação do Congresso com o governo, é perspectiva de poder por parte do governo. Se o Lula tem perspectiva de poder, perspectiva de ser reeleito, a relação é uma. Se ele não tem, a relação é outra. Com relação ao IOF, assim, o governo foi derrotado. Assim, o Centrão vai ameaçar o quê também, o governo, nessa altura do campeonato? Né? Assim, o governo está demonstrando fraqueza porque está entrando no Supremo, fraqueza política. Bom, essa fraqueza está demonstrada. Né? Não existe mais nenhuma possibilidade do governo demonstrar força no Congresso. O governo não tem força no Congresso. O Congresso vai ter uma relação de maior ou menor aproximação, de maior ou menor enfrentamento com o governo, a depender da força do governo do ponto de vista eleitoral, da força do Lula em termos eleitorais. Isso é o que vai definir. E nessas circunstâncias, se o governo opta pelo caminho de não enfrentar, de aceitar, vamos aceitar, fomos derrotados, bola para frente. O que significa bola para frente? Bola para frente significa tirar dinheiro de outro lugar para poder fechar as contas do arcabouço fiscal.
Tirar dinheiro de outro lugar significa tirar dinheiro, muito provavelmente, de programas sociais, de saúde, de educação, de rediscussão do piso, dos pisos, né, de saúde e educação, que é algo que está sendo aventado com muita frequência. Então, pensa assim, se o governo faz isso, o governo se enfraquece do ponto de vista eleitoral, inclusive. Né? Se o governo aceita, né, que ele vai perder o aumento do IOF, vai perder, inclusive, a possibilidade de cobrar IOF de quem não paga, ou praticamente não paga hoje, que é quem está lá em cima, os mais altos estratos econômicos da sociedade. Então, assim, não vou cobrar deles, mas vou aumentar os gastos para poder compensar, eu vou aumentar os gastos com educação, com saúde, com programas sociais. Isso é uma derrota para o governo e é uma derrota em termos de perspectiva de poder, enfraquece o governo para a disputa eleitoral do ano que vem. Então, se o governo aceita, assim, ele não tem ganho nenhum por aceitar, não tem absolutamente nenhuma vantagem por simplesmente aceitar, e se ele parte para o enfrentamento no Supremo, isso ajuda a reforçar uma estratégia, mesmo que o governo perca, né? Mesmo que o Supremo derrote o governo. Isso ajuda a reforçar a estratégia que o governo já adotou, e nesse sentido está dando certo, que é a estratégia de jogar no colo do Mota e do Alcolumbre a pecha de que eles legislam em favor dos ricos e contra os pobres. No debate do IOF, o governo está fazendo isso e esse debate está dando certo. O Haddad está fazendo, o Haddad que não é disso, né? Não é de entrar nesse tipo de polarização, ele está fazendo isso, está funcionando. O Lula está fazendo isso, está funcionando. Assim, a esquerda, de uma maneira geral, está fazendo essa disputa nas redes sociais e está sendo, tudo indica, vitoriosa nesse debate. Professor, eu concordo e tem um aspecto dessa decisão jurídica, né, do governo Lula, que é algumas pessoas aconselharam até Lula que deixasse só para a ação do PSOL, que o governo não comprasse essa briga diretamente com o Centrão, né, e com o Congresso. Se teve notícia, a Folha de São Paulo foi quem escreveu essa reportagem, é que o Lula, o governo também orientou os ministros para que comprem esse enfrentamento de uma maneira didática, praticamente, né? De explicar exatamente o que está em jogo aqui para a sociedade, que o Congresso está fechado com quem tem dinheiro, né? Em detrimento dos mais pobres, enfim. Então, é uma virada de chave bastante importante e também concordo que tá sabendo fazer essa briga, né, professor? Não teve alternativa, acho que foi o Centrão que passou essa risca no chão, mas a partir daí o governo resolveu assumir e tá saindo bem nessa, né? Até uma virada de chave de uma certa maneira. Essa decisão pelo enfrentamento, o governo obviamente não pode comprar um enfrentamento aberto com o Congresso, né? Tem ainda 1 ano e meio de governo pela frente, sendo até as eleições um pouco mais de 1 ano. Então, o governo precisa conviver com o Congresso na forma como as coisas estão postas a partir da ofensiva do Cunha e continuada pelo Arthur Lira, que mudaram as relações com as emendas, etc. Isso cria um cenário que amarra o governo sobre diversos aspectos, não amarra tanto quanto alguns dizem, não. Mas reduz a margem de manobra do governo, obviamente. Desculpa, reduz a margem de manobra do governo. Então, o governo tem que saber operar, o Congresso não pode partir para um enfrentamento aberto, né? O Congresso também tem as suas limitações do ponto de vista da sua capacidade de chantagear o governo. Porque chantageia com a aprovação ou com a não aprovação de políticas governamentais. O que não está fazendo muita diferença é que, na prática, as coisas mais importantes para o governo, do ponto de vista de medidas econômicas, assim, o Congresso tem ou não aprovado ou aprovado a um custo muito alto e, às vezes, com modificações, com limitações, etc. Então, o governo não pode comprar essa briga no sentido mais amplo, mas também não podia mais se manter na posição de recuo total, né? Inclusive, do ponto de vista eleitoral, o recuo total é desastroso, assim, porque essa questão, por exemplo, de deixar só para o PSOL não fazia sentido. Porque o que importa é você passar a sinalização para a opinião pública de que o Congresso é quem está criando problemas econômicos para a sociedade. Ao tomar essa iniciativa, o governo sai da letargia, o governo inicia uma movimentação, e essa movimentação ela tem também um caráter eleitoral. De novo, mesmo perdendo na questão do IOF. Lembrando, só um último comentário sobre essa questão. Claro.
que o debate sobre o IOF ele não é também apenas um debate sobre o que é certo do ponto de vista orçamentário. Todas as restrições que foram impostas ao governo Lula, desde que ele foi eleito, restrições orçamentárias, não, você vai ficar dentro de um arcabouço, é parecido com o teto, não é a mesma coisa que o teto, mas é parecido com o teto, você vai ficar preso aqui dentro desse negócio. Isso faz parte, obviamente, das políticas econômicas neoliberais, isso, obviamente, interessa a segmentos econômicos importantes, mas ela também é um instrumento político importante a favor desses mesmos segmentos, no sentido de que impede o governo de fazer política com orçamento, inclusive, que é algo típico das democracias. O orçamento é uma forma de fazer política, nós vamos fazer política com orçamento para os pobres, não pode fazer isso. Porque você faz política com orçamento para os pobres votam no governo. Assim, o pensamento liberal, desde que ele se estruturou, que ele se botou no lugar pela primeira vez com Benjamin Constant, lá no início do século XIX, o Benjamin Constant tem discursos na Assembleia Francesa em que ele fala explicitamente: nós não podemos aprovar o voto universal, porque senão os pobres vão vir aqui e vão votar a favor de cobrar impostos da gente para poder distribuir riqueza. Então, os caras estão brigando contra a democracia para impedir distribuição de riqueza tem 250, 230 anos. Né? Isso. 225, alguma coisa. Tem muito tempo que eles estão fazendo isso. E a política neoliberal passa por isso também, passa muito por isso. Passa por restringir a democracia para impedir que o orçamento seja um instrumento, para impedir que as políticas dos governos com os orçamentos sirvam para distribuir riqueza. Inclusive que a distribuição de riqueza ajuda a reforçar posições políticas que são favoráveis à distribuição da riqueza. Então não pode deixar isso acontecer. Então, cada vez que esses caras eles amarram o Lula um pouquinho mais, eles também estão tentando impedir o Lula de se tornar um candidato imbatível em 2026. Né? Mesmo com a popularidade baixa, o Lula ainda é hoje um candidato muito competitivo em 2026. Sem essas amarras todas que foram impostas em relação ao orçamento, assim, ele seria um candidato absolutamente imbatível, assim, não teria a menor possibilidade de ele ser derrotado no ano que vem. Então eles usam, obviamente, essas amarras como um instrumento de contenção. Assim, e o Lula sabe disso. Né? O Lula de 2003 não sabia disso. O Lula de 2003 tomou decisões, assim, parecia que ele tinha incorporado o pensamento do Palocci. Mas o Lula de 2023 já sabia disso perfeitamente bem. Ele precisa do orçamento para fazer política, inclusive. Interessante, eu acho que vale a pena trazer aqui, professor, eu separei uma análise do Christian Lynch, né, cientista político, e eu queria saber se o senhor concorda, né? Ele diz o seguinte, que o governo ele não tem alternativa para não afundar que não seja retomar um discurso de esquerda. Então, ele explica que não tem incentivo nenhum nesse momento, nem clima, né, para governabilidade, para promover a governabilidade por parte do Centrão. Então, é um Congresso que hoje é autônomo, ele até diz, era o sonho do que o Eduardo Cunha almejava, e que compra a reeleição por meio das emendas parlamentares. E aí eu te pergunto, professor, se o senhor concorda, né, que esse cenário está pressionando o governo a adotar esse discurso mais à esquerda e a mobilizar a sociedade também para que esteja clara, né, isso que a gente está discutindo aqui, para que esteja claro qual é, o que o Congresso defende, né, o que o Centrão defende, na verdade. E se não fizer isso, o senhor acha que é a única chance, talvez, que o governo tenha para ter uma capacidade de reagir ao que está acontecendo? E aí a pergunta que talvez seja de $1 milhão é como fazer isso também? Eu concordo com o Christian tacado e discordo no varejo. O Christian é um velho e querido amigo, a gente fez doutorado juntos no antigo IUPERJ, em Botafogo. Eu concordo que no mais importante eu concordo, o governo ele tem que partir para uma política de esquerda, de polarização, de ricos contra pobres, ele tem que fazer isso, né? Porque nesse momento ele não tem um discurso capaz de mobilizar, de sensibilizar ninguém. Ele tem que deixar claro que do outro lado está o pessoal que quer piorar as condições de vida da população mais pobre, porque não são os que não defendem os mais pobres. Assim, existe uma ofensiva. Esse negócio da conta de luz foi um negócio inacreditável, por exemplo. No que eu discordo no Christian? Eu acho que o
Christian ele trabalha mais ou menos com a ideia de que o presidencialismo de coalizão morreu, né, com a nova situação das emendas, assim, o caráter mais impositivo das emendas. Então, eu acho que isso, em parte, é verdade, mas em parte está sob júdice também, porque isso está em discussão no Supremo, com o Flávio Dino, etc. Tem várias negociações acontecendo. Assim, eu acho que a gente não vai jamais, ou pelo menos no curto prazo, a gente não vai voltar à situação anterior a Eduardo Cunha e Arthur Lira, mas pode haver uma certa contenção da ofensiva do Congresso e aumentar um pouquinho mais a margem de manobra do Poder Executivo em relação ao orçamento. Mas eu acho que o presidencialismo de coalizão ele não morreu, porque o governo continua tendo muitos instrumentos que são atrativos para os parlamentares, né? Estar no governo é importante. Assim, lembrando, no Centrão as pessoas disputam entre si também, no Centrão não existe monopólio, né? Então, se você tem, por exemplo, cargos no governo, o sujeito do Centrão que tem um cargo no governo, ele tem as emendas e os cargos no governo. O sujeito do Centrão que só tem as emendas, ele não tem as emendas, ele não tem os cargos no governo. Se o cargo no governo significa você, dependendo do ministério, né, ou da empresa, significa você fazer política na base, na sua base, você tem um instrumento para estar lá fazendo política, e você emprega um monte de gente. E, assim, isso te dá poder numa esfera que não é apenas a esfera da sua base, é uma esfera nacional. Então, a capacidade de operar esses recursos interessa ao Centrão, interessa ao Congresso de uma maneira geral, e isso é um instrumento importante para o governo. Estou dizendo isso para voltar numa questão que eu falei lá no início. Assim, o que vai determinar a relação do governo com o Centrão? Não em termos de formação de bloco eleitoral, em parte em termos de formação de bloco eleitoral, mas principalmente na relação governo-Congresso. É a perspectiva de poder. Assim, quem é que tem bala na agulha para ganhar a presidência da República no ano que vem? Assim, nesse momento, eu acho que o cenário é incerto. Eu preferiria não apostar em nenhum resultado, mas se eu fosse obrigar a apostar no resultado, eu apostaria no Lula. Assim, o Lula ele vinha numa tendência de recuperação da popularidade, e essa recuperação ela foi, digamos assim, abatida ou contida. Não foi abatida, mas foi, pelo menos momentaneamente, contida pelo escândalo do INSS. O escândalo do INSS teve um efeito devastador sobre o governo, se não existe nenhuma dúvida sobre isso. Então, assim, diria que a perspectiva mais provável é a de vitória do Lula. Isso é reforçado por uma outra razão, assim, pelo fato de que o único candidato com capacidade de unificação da direita, os vários ramos da direita, tanto unir extrema-direita e velha-direita, quanto unir os vários ramos da extrema-direita, que se posicionam como desejosos de herdar a fortuna eleitoral do Bolsonaro, assim, o único candidato é o Tarcísio. Só quem é capaz de fazer isso é o Tarcísio. O Tarcísio tem uma reeleição praticamente garantida para o governo do Estado. Se eu sou o Tarcísio, eu só vou para a eleição presidencial se eu for muito favorito. Se o quadro disser, se as pesquisas no início do ano que vem disserem eu estou mais ou menos empatado com o Lula, eu não vou. Se eu sou o Tarcísio, eu não vou. Eu faço o quê? Eu me reelejo governador de São Paulo e me aproveito em 2030 do fato de que o Lula até aqui não deixou um herdeiro que sequer chegue perto, né, da sua capacidade eleitoral. Então, assim, o cenário ainda é um cenário mais favorável para o Lula do que desfavorável. Decidido? Não, de jeito nenhum, não está nada decidido. Assim, mas, à medida em que esse cenário se decida, o posicionamento do Congresso ele se modifica também, ele se reorienta também. Se o Lula for um candidato muito forte para o ano que vem, o Congresso se reaproxima. Por quê? Porque essas pessoas querem ministérios, essas pessoas querem ter poder para poder fazer política, e os ministérios são um instrumento importante. E aí, professor, eu pergunto sobre essa mudança de slogan, que ainda não está concreta, mas que já está sendo muito falada na própria imprensa sobre a mudança do slogan de união e reconstrução, que é uma marca que o governo Lula usou desde o início do mandato, para algo que faça mais sentido para esse momento atual. E acho que todos esses acontecimentos, a partir da semana passada, principalmente, são fundamentais para se pensar o que o governo quer comunicar, né? Então, adotar um slogan diferente passa por isso também, né? De mostrar que o governo está defendendo, está fazendo a defesa
dos mais pobres, enquanto o Centrão quer defender bilionário, enfim, acho que o slogan também vai ter um papel importante nisso também, ou não, talvez seja mais a comunicação ali, a comunicação de formiguinha, vamos dizer assim, é ir ao rádio e poder se comunicar com toda a população, inclusive com os rincões, é fazer um pronunciamento em cadeia nacional para que as coisas fiquem mais didáticas. Passa por tudo isso, enfim, é um conjunto. Quanto que pesa essa mudança do slogan, professor? Então, o Hugo Mota estava esperneando esses dias aí nas redes sociais, inclusive Isso. usando uma camisa do Flamengo, o que dificultou a minha capacidade de antipatizar completamente com o que ele estava falando. Mas, assim, e ele estava com essa conversa, porque o governo agora resolveu introduzir uma polarização social. Nós já estamos cansados da polarização política, o governo está introduzindo uma polarização social. Não é verdade. Não é verdade. Assim, o Lula fez o que pôde para não introduzir a polarização social. Justamente. Quem introduziu a polarização social foi o Congresso. Foi o próprio Hugo Mota, né? Foi o próprio Hugo Mota. Ele resolveu encarnar a polarização. Assim, o slogan da União e Reconstrução é um slogan que fazia muito sentido no início do governo Lula, fazia muito sentido quando se colocou a necessidade de criar uma frente democrática contra o bolsonarismo, etc., contra o golpismo, né, assim, não vamos permitir voltar aos tempos de regime ditatorial, etc. E, assim, e além de fazer muito sentido naquele momento enquanto um slogan político, enquanto não apenas como slogan, mas como um posicionamento em defesa da democracia de uma maneira geral, e dar um sentido para o governo Lula de um governo democrático e de reconstrução nacional, assim, era também uma proposição. Né? O Lula queria um governo de união, o Lula queria um governo de unidade. E ele fez de tudo para produzir esse governo de unidade. Assim, foi tudo muito negociado o tempo inteiro. Assim, o Lula não apostou em polarização em momento algum. Agora, o outro lado decidiu que não aceita a unidade, o outro lado quer a polarização, o outro lado quer impor uma derrota política e social à esquerda, ao Lula e à esquerda. Essa é a posição do outro lado. Só quem se manteve na frente democrática de fato foi o STF. Né? O STF transitou da sua posição pré-golpe contra Dilma para uma posição de defesa institucional da democracia, durante o governo Bolsonaro. Assim, devemos louvar o STF ter feito isso. Assim, então, isso é um negócio super curioso de se dizer, assim, foi a Globo durante a pandemia e o STF em defesa das instituições que contiveram o Bolsonaro. Né? Assim, a ofensiva do Bolsonaro era uma ofensiva muito audaciosa, muito ambiciosa. Então temos que valorizar esse papel que o Supremo cumpriu. Agora, o Congresso adotou uma posição que é uma posição, antes de mais nada, corporativa, né? Mas também de submissão aos lobbies dos segmentos dos estratos sociais mais elevados da nossa sociedade do ponto de vista econômico, né? Os bilionários, exatamente como você mencionou. Então, o que adianta o Lula continuar falando em união? Falando em unidade, assim, falando em união e tendo o seu governo esvaziado o tempo inteiro. Não, o Lula não tem união? Ok, eu estou do lado da maioria da população. E o Hugo Mota deixou claro, né, professor, do lado de quem ele estava, também nesse jantar com o João Dória, com os 50 empresários. Ele foi chamado de herói, né, de aguerrido, enfim, de um parlamentar aguerrido pelo João Dória. Então, ele deixa claro também de que lado ele está quando vai a esse jantar e tira, até tem, acho que o símbolo, o Chico Sá estava dizendo isso, né, das imagens, as fotografias são muito importantes. A gente não teve acesso à totalidade das fotos desse evento, mas tem foto do Hugo Mota ao lado do João Dória, né, que ficou politicamente por algum tempo morto, mas fez aquela aliança Bolsodória, depois virou um rival do Bolsonaro. Então a gente sabe qual é o histórico político que o João Dória tem e qual é o papel dele atualmente nessa questão, né? Quando o João Dória despontou na política, eu com frequência confundia, na minha cabeça, assim, o João Dória com o Chiquinho Scarpa. Assim, eu acho que não é uma confusão aleatória. Acho que
É uma confusão que faz sentido, representam basicamente a mesma coisa, só que o Chiquinho Scarpa, obviamente, não pode ser candidato a nada porque não tem nenhuma condição. Então, desculpa, eu acho, do ponto de vista dos interesses com os quais o Hugo está alinhado, assim, tem uma dúvida que é isso, ele está alinhado com os bilionários. O Lula tem que estabelecer, é isso, eles estão daquele lado, nós estamos desse lado. Mas, assim, pode ser que o Hugo Mota esteja em outra posição do ponto de vista institucional se a situação do Lula se modificar. Assim, se a popularidade do Lula crescer, se o Lula se torna um candidato mais francamente favorito para o ano que vem, assim, isso obriga o Hugo Mota a baixar o tom do discurso oposicionista. Não quer dizer que ele mudou de lado, mas ele tende a baixar o tom. Assim, a gente está vivendo esse momento que está vivendo, em que o Congresso resolveu partir com tudo, porque o Lula viveu esse recuo do ponto de vista da sua popularidade, das suas intenções de voto para o ano que vem. Assim, o Congresso ele é menos corajoso e menos ousado quando ele sente que o presidente continuará a ser presidente pelos próximos 4 anos, ou seja, o presidente vai ser o dono da caneta nacional por mais 4 anos. Então, pode haver recuos por parte do Mota também. Mas, para reforçar, está sendo dito assim, para o Mota recuar, o Lula tem que partir para cima. Assim, para o Congresso baixar a bola, o Lula tem que partir para cima. O Lula não pode ceder às chantagens que o Congresso está falando agora. Não, nós vamos reagir. Não, você está arrumando problema, nós vamos criar mais problema para você. Que outros problemas eles vão criar? Eles vão votar o impeachment do Lula? Não vão. Não existem condições políticas para nada parecido com isso nesse momento. Claro, tudo pode mudar, muita coisa pode acontecer, mas assim, essa possibilidade não está posta. Assim, o custo político que eles são capazes de impor Lula, eles já estão impondo. Então, não vão impor mais que isso. O Lula precisa ir para cima. O Lula precisa reforçar a sua posição junto à sociedade, porque essa é a forma, inclusive, de forçar o Congresso a recuar. Assim, o discurso que o Hugo Mota vem fazendo nesses últimos dias, ele mostra que ele sentiu que na disputa por corações e mentes em relação ao IOF, nas redes sociais, na opinião pública de uma maneira geral, ele está perdendo. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui no ICL, no Em Detalhes também. Um prazer te receber, um grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até. Eu tenho aqui uma oportunidade única para você que eu vou anunciar agora, porque hoje é o último dia para você entrar para o nosso Investidor Mestre e garantir presentes exclusivos para quem está me assistindo também. Além de só me ouvir, os presentes estão aí na sua tela. Investidor Mestre, que é esse programa que o Eduardo Moreira, ele traz todos os detalhes, todo o passo a passo de como você pode começar a investir. Tem boletim econômico diário, tem mais de 250 horas de conteúdo sobre investimento, aula ao vivo com Débora Maganha, do Mercado Investimentos, que é a nossa economista também, apresentadora aqui do ICL. E aí, para você que está só me ouvindo, os presentes exclusivos, hein? Trilogia dos livros Desvendando o Capitalismo, do Edu Moreira. Apostila exclusiva Investidor Mestre 2.0, essa está atualizada. O novo livro do Edu também, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Um suporte para celular para te ajudar nos estudos e também uma pulseira exclusiva com a frase Construindo Hoje o Amanhã, para te lembrar do compromisso que você está fazendo também quando você está começando a investir no seu futuro aqui junto com a gente. Vá lá em detalhesicl.com.br, você garante a sua vaga e não perde essa oportunidade. Já tem mais de 70 mil pessoas que vieram fazer parte junto com a gente do Empreendedor Mestre. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. Você pode ouvir em detalhes nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até mais. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá.
realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!